Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao programa Diálogos aqui no canal oficial da Seitonoye do Brasil. Eu, Fernanda Negrão Chaves Caielli, estou aqui hoje para mediar um programa com um tema bastante atual, importante e, por que não, polêmico, os desafios da família no home office. Então, me fala uma coisa, você que está aí, passou por essa experiência ou está passando por experiência de estar home office, de tá saindo tudo como você planejou, a sua família também está em casa, não está, você se viu de repente sobrecarregado, a rotina saiu um pouco do lugar e você sentiu aquela vontade de socorro, o que eu vou fazer? Então, o que você vai fazer no momento? Ficar conosco e participar desse bate-papo e ver que, por que não, essa pode ser também uma experiência bem interessante. Eu estou aqui, não por acaso, acompanhada do casal maravilhoso do preletor Marcelo Naoki Onodera. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui para esse programa, para que a gente possa compartilhar as nossas vivências. E então agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado. E acompanhado da sua esposa, a preletora Daniela dos Santos Souza Onodera. Seja bem-vinda. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada a todos, pela oportunidade. Estou aqui com o esposo e vamos conversar aí sobre esse tema para procurar e pensar, como é o ensinamento da Seitonoye, presente em todos os momentos da nossa vida, pode direcionar também a nossa vida para melhor dentro dos desafios que enfrentamos e estamos enfrentando ainda no home office. Obrigada a todos aí pela oportunidade. Obrigada, então, por estarem aqui conosco para a gente conversar um pouco sobre essa experiência que a gente vem passando, com o que nós percebemos que já havia uma tendência, algumas empresas falavam de home office, de se trabalhar no sistema híbrido, mas para daqui a alguns anos. E de repente, de uma hora para outra, com a pandemia, todo mundo se viu em casa, home office. Muitas vezes a família grande, outras vezes a família pequena, mas todo mundo, de repente, teve que se adaptar a esse novo, entre aspas, modelo de negócio, e modelo de trabalho, e compartilhar esse espaço, Isso aconteceu com vocês? Vocês passaram por isso? Estão passando? Conta aqui um pouquinho pra gente da experiência de vocês nesse sentido. Bom, vou falar por mim. Visto que a gente trabalha em empresas diferentes, Bom,
no início da pandemia, aconteceu uma situação peculiar, né? Na verdade, assim, foi uma situação que muitos de nós, muitas departamentos, né, de segurança do trabalho, recursos humanos, não sabia lidar com a situação, né? Mesmo as autoridades, naquele março de 2020, e na empresa que eu trabalhava, logo no início da pandemia, no departamento que eu trabalhava, teve uma suspeita de uma colaboradora que estava com suspeita de Covid. Então, né, foi aquele momento de incerteza, e mesmo não tendo nada muito definido, o que a empresa, a diretoria definiu, né? Pega todo o departamento, fica no mínimo 15 dias em quarentena, né? Então, no meu caso, logo de imediato, a empresa não trabalhava nesse regime de home office, nem um regime parcial. Então, logo de imediato, a gente, de questão assim, de um dia para o outro, se viu em casa durante praticamente 3 semanas, né? Então, eu passei por essa situação, e eu, na ocasião, eu trabalho na área de equipamentos médicos, e equipamento médico, né, a área da saúde, foi uma área que demandou muita ação, teve muita demanda. Então, passado esse período, a gente voltou, né? Não houve uma divisão ou um revezamento, diferentemente de outras empresas, de outras áreas. Como nós atuávamos, né, na área da saúde, então praticamente foi presencial. Mas sempre quando tinha alguma suspeita de algum colaborador com gripe, voltava de novo, todo mundo volta para casa, fica 15 dias, 3 semanas em casa. Então, aconteceu muito esse vai e vem, né? Então, como a empresa não era uma empresa tão pequena, no departamento tinha quase em torno de 20 pessoas, alguns grupo de risco. Então, assim, toda vez que alguém tinha algum sintoma ou algum familiar com sintoma, vai todo mundo para casa, fica 15 dias. Então, a gente vivenciou foi dessa forma que a gente passou por essa situação, né? E a preletora. Teve bastante esse vai e vem. Tem aí algumas outras situações, né? Deixa ele falar depois, né? Que a gente vivenciou aí de trabalho no final de semana, mas no nosso caso, algumas pessoas que estão assistindo me conhecem, né? Outras, grande parte talvez não. Eu sou funcionária hoje da Seitonoye do Brasil. Então, também a Seitonoye do Brasil, como empresa, né, nós funcionários da sede central, da subsede da Seitonoye, também tivemos que recuar aí, nos resguardar. Realmente, assim, a gente tem aquele marco, né? Março de 2020 foi quando tudo mudou. Então, eu me lembro exatamente, eu fui a última pessoa que saí da superintendência da Pomba Branca, literalmente apaguei a luz e fechei a porta. E é bastante interessante porque a gente não tinha muita noção, né, do que estava acontecendo. A gente acreditava que dali 15 dias nós estaríamos todos de volta. Não tinha nenhum tipo de preparo para isso, enfim. Mas a gente se viu realmente, né? Começou a ter que se adaptar porque
aqueles 15 dias que nós imaginávamos, ele se Pois. estendeu para 2, né? Para 1 ano, para 2 anos, enfim. E no meu caso, eu ainda permaneço em home office. Vocês estão falando e vai passando esse filme na nossa cabeça, né? Como é que foi, de repente, 2020. Então, no meu caso, nós somos em 4 na minha casa, tenho 2 filhos. Hoje, o mais velho está com 24, na época estava com 22, e a mais nova estava com 16, hoje ela está com 18. E, de repente, 4 pessoas que saíam o dia inteiro, que tinham aula o dia inteiro, que trabalhavam fora, estávamos também em home office. E como nós, aqui, Sim. várias famílias se viram nessa situação, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que é perceber a família toda em casa, de repente, tendo que conviver, né? Lidar com o trabalho, mas lidar com essa convivência. Como é que a gente se adaptou a isso? Ou como a gente faz para se adaptar? O que a gente pode compartilhar aqui de experiência com os amigos? Eu assim, sinceramente, num primeiro momento, parece assim que deu um... Não sei se a palavra é alívio, né? Eu acho que muitas pessoas tiveram aquela sensação assim de a gente desacelerou, né? Principalmente as pessoas que moram em grandes cidades, em metrópoles como a gente em São Paulo. Então, em que a cidade roda, né, literalmente 24 horas. Então, num primeiro momento, no meu caso, né, acho que essa é uma percepção muito particular. Eu acho que eu ainda não tinha noção, como eu falei, assim, da proporção do que estava acontecendo. Então, parece que foi até interessante, né? A gente sempre trabalhou muito, e o Naoki sempre trabalhou muito longe de casa, então, e pletões da Seichonoyetos, aquelas atividades, e a gente não para, né? A gente aprende que a gente tem capacidade infinita, quer crescer sempre, então a gente estuda e um monte de coisa. E se vê nós 3, no caso nós temos uma filha, que hoje está com 15 anos, né, na época com 13, então parece que deu aquela sensação assim de, não digo uma alegria, mas nossa, agora a gente vai poder, né, conversar mais, ficar mais perto. Mas com o passar do tempo, a gente percebeu que nós íamos ter que reorganizar a vida em vários sentidos, né? A gente não tinha equipamento para todo mundo trabalhar e estudar, por exemplo. Como eu falei, no caso da gente da empresa, então nós precisamos nos apropriar de ferramentas tecnológicas, de plataformas de reunião, que nós não estávamos acostumados, não era necessário para o nosso trabalho. E aí também administrar a questão do estudo da filha, né? Como era já adolescente, vamos dizer, não deu tanto trabalho para a gente no sentido do acompanhamento como daria uma criança pequena. Mas, de qualquer forma, algumas coisas foram interessantes. Nós já tínhamos na nossa casa, a gente mora num apartamento, né? Mas a gente já tinha ali um ambiente de trabalho preparado. Antes de trabalhar na Seichonoye, eu era professora, e aí a gente leva muito trabalho para casa. A gente tem que ter ali o nosso... preparar a aula, tem o nosso cantinho em casa. E tinha a minha mesa e a mesa dele, que era de vez em quando usada para preparar uma palestra, alguma coisa. Mas acho que não deu, assim... Nem 3 dias ele conseguiu trabalhar comigo no mesmo ambiente, No mesmo sabe? ambiente, né? E, aí eu fui para a sala, né? Fui trabalhar na mesa da sala. E aí o que aconteceu? Teve questão de 1 mês, nossa filha estudava no quarto dela, o quarto era grande, tinha uma mesa, mas talvez até pelo impacto, né, de estudar em casa, um dia ela deu uma... Né, uma pequena surtada. Uma pequena surtada, a gente não estava em casa, e ela pegou essa mesa do escritório, que era menor, e sem a gente saber, ela pegou e jogou essa mesa na sacada do apartamento, né, para acho que ficar mais
um ambiente mais Assim, arejado, né, para um poder ar. olhar para fora, olhar para o céu, olhar para o ambiente. E aí, por um tempo, ela estudou, né, nessa mesa que estava na sacada, e depois ela voltou para o quarto dela. E aí eu gostei dessa configuração, né, então aí eu saí da mesa da sala de estar, e fui trabalhar nessa mesa que fica na sacada. Que foi bom, por quê? Porque a sacada tem a divisória, né, de vidro, então eventualmente quando um tinha reunião ou outro tinha reunião ou ambos tinham alguma reunião, então dava para fechar as portas, fechar a sacada e não tinha esse incômodo pelo menos do barulho, né? Então isso foi um improviso que aconteceu de fato, E né? a gente teve que dar um jeito no repetidor também, né? Eu estava lembrando agora do Sinal repetidor da de internet. sinal. Quem ficava ali na sacada era meio prejudicado, né? Então a gente teve que mudar de lugar. Enfim, esse tipo de estrutura mínima, na verdade, para que a gente pudesse continuar trabalhando, né? Pudesse continuar, então, aí com uma rotina de trabalho. Apesar de que antes disso, de certa forma, o trabalho ele já tinha vindo para casa, porque depois que inventaram o WhatsApp, né? Vem com Ele você. nos acompanha bastante. Mas, claro, né, nada parecido com essa rotina de estar trabalhando em casa e essa mistura do público e do privado, né? Que é o que a gente mais sentiu. Inclusive, foi bom você falar isso, porque nós recebemos relatos, né? Acredito que vocês também acompanharam algumas pessoas que trouxeram essa dificuldade da adaptação, da convivência, às vezes, da família, e também do contrário, talvez do contrário disso, né? Que se sentiram sozinhos, se sentiram de repente isolados, sentiram falta dos familiares. Então, o que a gente poderia dizer para acolher, né, o sentimento dessas pessoas, tanto das pessoas que se sentiram, meu Deus, não estou sabendo conviver com todo mundo, e do contrário disso, as que se sentiram sozinhas, né, num determinado momento. A gente, tanto com essa questão do trabalho, né, de cada um ter seu espaço, porque essa questão da harmonia familiar, a gente sabe que a convivência, nós precisamos respeitar a individualidade, né, a personalidade das pessoas. E nós e a gente teve, né, todo mundo teve acesso assim, a relatos, até reportagens, de que esse confinamento, ali, esse isolamento da família provocou em diversas famílias algumas reações, né? Na verdade, aquilo que estava ali, talvez acumulado, né? Foi colocado para fora, justamente por ser um momento de pressão, etc. Inclusive, a gente tem relatos assim, no nosso condomínio, assim, de pessoas, de casais que se separaram, por exemplo, né? De reportagens, né, falando tanto desse aumento, por exemplo, de divórcio, enfim, né, conflitos, e também essas pessoas que tiveram esse momento de solidão, né. O que a gente pode pensar em relação a isso, olhando, claro, né, agora a gente já está num momento mais, vamos dizer assim, de flexibilização, né, de flexibilização. E também, depois de 2 anos, isso precisou ser conciliado de alguma forma. Então, para as pessoas que tiveram esse tipo de conflito, passaram por esse tipo de situação, então a gente tem que ser um momento assim de resgate, né? De resgate. Independentemente, eu citei a questão do divórcio, não para que ninguém se sinta culpado ou enfraquecido, porque de repente a pandemia ou esse momento em casa proporcionou, né, acelerou, na verdade, isso, né? A gente estava conversando bastante sobre isso, né? Acelerou alguns processos que se sinta culpado, mas é um momento de resgatar, né? De resgatar, é um momento de perdoar, independentemente do que tenha acontecido.
Então, de certa forma, de curar essas feridas, né? E aí a Seitonê, ela tem essas ferramentas, né, para curar essas situações, né? De fazer a gente entender por que de repente a gente estava ali com aquela família, naquela situação, né? Porque independentemente, Fernanda, de pandemia ou não, né? De trabalho em home office ou não, o polimento da família, a missão da família, nós termos nascido num determinado lar, convivendo com determinada pessoa, ter escolhido determinada pessoa para casar, né? Ter gerado um determinado filho que tenha uma personalidade, que tenha um caráter, isso tem um significado, né? E a Seitonê fala bastante sobre isso. Se a gente pegar pelo lado doutrinário, por exemplo, Verdade da Vida, volume 5, mestre Masaharu Taniguchi, ele nos orienta, né, que o casamento ele é uma oportunidade para o nosso autoaprimoramento. Também no livro Namoro, Casamento e Maternidade, né, que está aqui, ele fala também do aprimoramento do caráter, e em alguns capítulos ele fala que esse aprimoramento ele se dá através dessa convivência de pessoas que têm personalidade diferente, né? O mestre coloca um capítulo onde ele diz que ele nos orienta e ele fala, né, que a beleza da vida está justamente na importância desse diálogo, dessa empatia, para que a gente, tendo personalidades diferentes, a gente possa buscar, né, um objetivo em comum. E ele usa uma frase muito legal, né? Ele fala da beleza dos elementos contrastantes, né? No capítulo aqui do Namoro, Casamento e Maternidade. Então, não só dentro do relacionamento conjugal, mas também com essa relação de pais e filhos, a gente sabe que cada um tem a sua personalidade, como a Dani falou, né? Cada um tem a sua individualidade, né? E a família, o lar, é essa oportunidade que a gente tem para que a gente possa aprimorar o nosso caráter, né? E de fato, né? Eu acho que algumas famílias, né, por essa questão de talvez conflitos anteriores, mágoas, ressentimentos que estavam guardados, se afloraram, né, se aceleraram na pandemia, mas a gente também imagina que com a convivência e a proximidade da família, muitas famílias também tiveram oportunidades de natureza positiva, né? Então, por exemplo, irmãos que não tinham tanta, né, intimidade ou amizade, porque, né, fica o dia inteiro na escola, a gente escuta relatos, né, de irmãos que graças ao isolamento, tiveram essa oportunidade de aumentar essa intimidade e essa amizade, né? Então é muito questão da gente refletir, né? É uma oportunidade que a pandemia, vamos dizer assim, nos trouxe para trazer essa reflexão do objetivo do casamento, né? do lar, como uma oportunidade para a gente se aprimorar, né? De polimento mesmo, né? Tem um dos artigos que nós traduzimos na revista Mulher Feliz, da Suprema Presidente, a professora Junko Taniguchi, do livro dela, que tem como título Provisório, né, Receita para a Paz, em que ela fala do valor do vínculo humano, né? No artigo que ela escreve, ela está falando, na verdade, da situação limite que foi vivenciada no Japão, devido à questão
do tsunami, né, ali da usina de Fukushima, enfim, mas se a gente trouxer isso para a nossa condição aqui de pandemia, né, atualizar isso, ela explica, né, que como ela se deslocou de uma cidade como Tóquio, né, em que muitas vezes a gente vivendo nas grandes cidades, no meio urbano, às vezes não valorizava tanto, né, a questão assim do vínculo humano, né? Verdade. Coisas que a gente considerava corriqueiras normais e por isso desvalorizava ou passava despercebido como alguma coisa fundamental, né? Então ela fala que esse tipo de situação limite ela faz com que você aprenda o valor do vínculo humano, ou seja, no final das contas, o que realmente importa, né? Então, por outro lado, também as pessoas que sentiram solidão, né? E mesmo as famílias que a gente sabe que muitas tiveram momentos de transformação, sim, né? Que passaram por esse aparar de arestas, vamos dizer assim, no primeiro momento e ressignificaram, né? Descobriram frente a tudo que estava acontecendo que o mais importante mesmo é o que estava ali dentro de casa, que era a família, né? E aí eu gostaria de comentar, o Naoki falou a respeito da diferença do caráter, a gente particularmente, né, não é nosso tema aqui, mas nós temos personalidades muito diferentes, né? Acho que dá para perceber, né? Dá para perceber. A gente tem personalidade muito diferente. Tá na cara. Tá na cara, né? Tá na cara. A gente teve veio de contextos culturais familiares muito diferentes. Mas o que é interessante, né? Que eu queria colocar. Claro, a gente teve que aparar muitas arestas e a gente continua aparando, né? Porque ele falou do aprimoramento que o casamento traz. Mas a Seiichi no Ie, ela dá essa linha mestra pra gente, entendeu? Então, se a gente se sustentou até aqui ou as dificuldades a gente teve algumas situações, né, que a gente até vai compartilhar aí com todo mundo, que aconteceram aí na pandemia e que foram vencidas ou passadas com uma certa leveza, graças ao ensinamento da Seiichi no Ie, né? Esses conflitos, por exemplo, eles aconteceram pela convivência, mas muitas pessoas também perderam o emprego, né? Então, tinha aquela pessoa que estava sem emprego dentro de casa, com aquela outra pessoa que estava estudando e trabalhando, né? E dentro de um contexto assim, outras preocupações chegaram, né? Como que a gente vai pagar as contas, quanto tempo será que eu vou ficar desempregado e por aí vai. Aí eu gostaria de comentar, né, nesse livro A Arte de Viver em Família, a professora Viviane, ela fala, ela coloca aqui 3 pontos, né, 4 pontos, na verdade, importantes para que a gente, como eu falei, né, é o momento de olhar para trás, é o momento de cura, etc. Então, ela fala, né, da contemplação da imagem verdadeira. Então, aquele que está na sua frente, a gente aprende na Seiichi no Ie, que é o espelho, né? Em qualquer circunstância, aquele que se apresenta à nossa frente é o nosso grande mestre, é o nosso grande professor. E enxergar por trás de qualquer situação, que às vezes pareça ali um incômodo, uma pedrinha no sapato, né? A natureza divina daquela pessoa, né? A imagem verdadeira daquela pessoa é um passo importante para a reconciliação da família, né? Ela fala sobre a verbalização de palavras que vibrem amor. Então, algo maravilhoso do ensinamento da Seiichi no Ie é que o mestre fala aqui. Não adianta a gente falar assim, não, mas eu amo, né? Não, eu gosto, não, eu considero, mas isso precisa ser expressado, né? E esse exercício a gente procurou fazer, né? Ela fala da questão da aprofundar a fé, das práticas, mas enfim, né? A gente fala mais sobre isso depois, mas esse expressar nesse momento, né? É bastante importante. E em relação à questão da solidão, das pessoas que se sentiram sozinhas, a gente tem também aqui na revista Mulher Feliz um relato de uma divulgadora de BA Ilhéus, né, da Regional BA Ilhéus, que ela justamente passou, né, ela compartilha com a gente essa situação de ter ficado, então, no momento isolada sozinha em casa, né, ela trabalhava aqui na Seiichi no Ie também,
Então, ela voltou para o estado dela, para a casa dela, e ela se viu sozinha, né? E começou a entrar ali num sentimento de solidão, né? A gente sabe que muitas pessoas tiveram até momentos assim de pânico, entraram em depressão, pensando, né, o que vai acontecer? Eu tô aqui sozinho, né, isolado, no caso dela, dos familiares. E um dia ela recebeu uma visita de bênção, né? E a grande virada, ela explica, né, no relato, ela compartilha que foi justamente essa visita de bênção que foi oferecida, né, nesse momento aí de isolamento dentro de casa por pessoas, por líderes da Seichonoye, que despertou nela o quê, né? O que eu vou fazer nesse momento que eu estou aqui isolada, né? Então, é tirar o foco de si, né, e olhar para o outro. Então, ela passou a fazer essas visitas virtualmente, né, gente? Virtualmente. Ela teve uma experiência assim, entre tantas, com certeza, que ela teve, mas ela teve uma experiência de alcançar com essa visita de bênção virtual uma pessoa, uma moça que estava planejando se matar, né, se suicidar. E ela, inclusive, mostrou, né, os remédios que ela estava pretendendo tomar. Então, ela sentiu, assim, todo aquele sentimento que ela estava tendo de solidão, devido àquele isolamento, à falta da família, ela ressignificou, deixando de ter o foco nela e olhando para o outro, né, se doando. E foi dessa forma que ela transformou o sentimento. E é muito bonito, né, o que ela fala de você tirar, né, de si e olhar para o outro, né? E os conflitos na família, a gente sabe que também acontecem por isso, né? Eu quero do meu jeito, tem que ser assim, tem que ser na minha hora, sem respeitar o outro. E daí nascem os conflitos, né? Também, de pensar só em si. Então, a gente vê que tudo é uma oportunidade, Sim, né? Para a gente ir trabalhando. Ai, que lindo, dá para ficar falando horas sobre isso. Sim. Mas eu não posso perder a oportunidade de ser um pouquinho polêmica. E a pergunta que não quer calar e a questão, gente, das tarefas domésticas? De alinhar tudo, quem faz o quê? Tá todo mundo em casa. Então, muitas vezes, né, a gente ainda ouve algumas mulheres, muitas mulheres ouve, na verdade, falando que a tarefa fica muito sobre a questão da mulher. Outros, não sei se tantos, mas como é que se desdobravam, né? Como é que foi conciliar esse horário? Como que a gente faz com as tarefas? Tem alguma dica para o pessoal? Que tem muita gente que deve estar querendo dica aí de como que a gente distribui essas tarefas, né? Como que a gente pode fazer? Como é que a gente vive democraticamente, pois né? Se é que é possível. Se é que é possível. Então, eu quero ouvir um pouquinho de vocês aí. Bom, indo na linha que a Dani comentou, né, de que, na verdade, o casamento é uma oportunidade que a gente tem para que a gente possa manifestar o amor para o próximo, né? Tanto o cônjuge como os filhos. E a gente que já é da Seichonoye já há um certo tempo, então eu particularmente eu sempre tive essa crença, né? Então, eu antes de casar, em relação à tarefa doméstica, a única coisa que eu não sabia fazer era cozinhar. O resto eu sabia fazer, né? E como a Dani comentou, né, que antes dela vir trabalhar na Sete Central, ela era professora, né? Eu falo sempre brincando que professor ele vai para o céu sem pagar pedágio, porque eles trabalham muito, né? Eles trabalham muito, final de semana, e houveram, né, muitos momentos, bem antes da pandemia, que assim, ela tinha que trabalhar muito, não tinha tempo nem para cozinhar. E numa desses momentos assim... Tipo, sobrava para quem, né? Alguém tem que fazer. Aí correção de prova, né? Correção de prova. Aí eu pensei, né? Ela não tem como, né? Não tem como parar para cozinhar. Não dá para viver de
de macarrão instantâneo. Ou do aplicativo. Não tinha, né, os aplicativos. E aí eu tomei a iniciativa, né? Me ensina a cozinhar, né? E então eu fui aprendendo a cozinhar. E depois, então tudo é um aprendizado, né? A gente tem que pensar como uma oportunidade. Depois que ela veio, passou a trabalhar na sede central, né? Houveram muitos momentos, né? Até antes da pandemia, que em função dos eventos presenciais, ela saía da sede central, já emendava uma viagem, né? Sexta-feira, voltava domingo à noite. Não dá para ficar 3 dias de macarrão instantâneo. Então, eu acabei aprendendo, né? Para mim virou, particularmente, quase que uma terapia, né? A cozinha, né? Porque é legal, tudo uma questão de atitude mental, né? Que a gente aprende na Seichonoye. Então, virou como se fosse também meio que um lazer, né? Para desfocar a mente do lado profissional. Então, nesse sentido, a gente sempre procurou, né, na base da empatia e do diálogo, estabelecer essa divisão de tarefas, né? Então, por exemplo, durante a pandemia, o sábado virou, né, o sábado da faxina, né? A casa da faxina, né, o sábado da faxina. Então, cada um já meio que já sabia o que tinha que fazer naqueles momentos, né? Então, sempre através da empatia, do diálogo, né, a gente sempre foi conduzindo dessa forma. Então, mesmo quando veio a pandemia, né, então, como eu já sabia cozinhar, né, e fazendo essa brincadeira... Lá vai passar, né, que como eu comentei, né, houveram muitas situações onde ela, né, já saía da sede central na sexta-feira e voltava domingo à noite. Alguém tinha que lavar o uniforme da criança, né? Então, a gente sempre meio que foi se adequando em função da necessidade, né? E eu sempre procurei contribuir nesse sentido, né? Então, quando veio a pandemia, o impacto não foi tão grande, né, em relação à tarefa doméstica, porque a gente já tinha lá uma rotina, né, alguns hábitos, né, em relação à tarefa doméstica. E particularmente, né, à luz do ensinamento da Seichonoye, o casamento é como se fosse uma equipe, né? Nós somos, né? Se a gente pegar um casal com filhos pequenos, né? Ambos têm que lá se dedicar, existem as demandas, é como se fosse uma equipe, né? Então eu sempre tive essa mentalidade, né? Nós somos uma equipe, né? Temos aí alguns desafios e como equipe, o que a gente pode fazer para lidar com esses desafios, né? Então, e onde eu posso contribuir nesse sentido, né? Então, eu particularmente sempre procurei nortear, né, o relacionamento dessa forma, né? Então, como eu posso, né, dentro de casa, contribuir para que, né, esses desafios não fiquem só, né, nas costas das mulheres, né? Da mulher, no caso, né? Não sei se a Dani quer falar alguma coisa. Endosso, totalmente verídico, né? Eu até brinco que a gente tem que agradecer bastante a sogra nesse sentido, porque ele cresceu numa casa com 3 irmãos. Então, a minha sogra
criou os meninos dessa forma, né? Então, aprendendo Já a fazer, preparando, né? A gente sabe que não é muito comum isso. Então, realmente, essa questão assim, de ajudar nas tarefas, mas é claro, a gente tinha, né, até pela rotina pesada que a gente tinha de trabalho, de estudo, enfim, a gente tinha uma pessoa que nos ajudava, né, fazendo a faxina pesada, né? E por conta do isolamento, a gente pediu para essa pessoa ficar em casa, né? Durante alguns meses, inclusive, a gente contribuiu com o salário dela para ajudá-la de alguma forma também. E no sábado virou, como eu falei, o dia da faxina. Então, na verdade, a adolescente que reclamou um pouquinho mais, né, de ter que ajudar em algumas tarefas, mas a mãe, né, a mulher tem essa, como fala, esse olhar mais apurado para o serviço, então a mãe organizava, né, todo mundo ajudou, mas assim, você faz isso, né, você faz aquilo, e como ele disse, né, essa frase que ele colocou, nós somos uma equipe, é dele mesmo a vida inteira, né? Então, assim, aqui todo mundo tem obrigação no sentido de todo mundo precisa ajudar, todo mundo tem que desfrutar. Agora, particularmente, o leitor Marcelo Naoki, ele não gosta da pia suja, né, de louça, assim, né? Ele tem a sensação de que a vida está totalmente desorganizada. Se a pia da cozinha está bagunçada, parece que a casa inteira está... Então eu sempre tomei essa iniciativa, né? De já deixar em ordem. A pia começou a acumular, eu já vou lá. Não gosta da pia suja de jeito nenhum. E em relação à comida, ainda hoje, trabalhando em casa, quando ele está, né, alguns dias da semana, às vezes ele fica em casa ainda em home office comigo, aí ele dá uma passadinha lá onde eu estou trabalhando, e fala assim, a gente precisa saber o que nós vamos almoçar hoje, né? Porque tem essa questão da alimentação, sim, eu acho que para nós, comer, exatamente, né? Para nós a alimentação foi o que pegou mais. Às vezes eu brinco, né? Falo assim, ai, que saudade da comida da Magali. Para quem não sabe, a Magali cuida aqui do nosso refeitório da sede central, né? Porque quando você está trabalhando fora, então você vai no restaurante, tem o refeitório do local de trabalho, enfim, e fazer a comida demanda esse tempo. Então, essa organização que a gente precisou fazer, acho que foi um pouquinho mais complicado, né? Olha, a gente precisa comer, nem sempre, né? O que nós vamos comer. E nem sempre a gente conseguiu ainda a disciplina, né? Parece assim, a gente está em home office, então todo mundo vai conseguir comer junto, né? Não é assim. Isso é fake. Isso é fake, não é né? fato. Isso é fake, né? A gente procura conciliar para se alimentar junto, mas você tem uma reunião, tem dia que a Verônica tem a 7ª aula, tem dia que tem... Então... isso também interfere um pouco, né, na nossa rotina de trabalho, mas graças a Deus a gente tem dia que eu vou para a cozinha, muitas vezes o Naoki que vai para a cozinha, em algumas vezes a Verônica vai para a cozinha, a gente fala, Verônica, hoje é seu dia, né, então, e aí nós temos nos organizado dessa forma, mas como ele falou, né, sempre a questão da empatia mesmo, né, a gente brincou bastante, mas de se colocar no lugar do outro, né, se colocar no lugar do outro, então, às vezes, claro, né, às vezes a gente não quer, né, dar aquele cansacinho à noite, de lavar a louça, né, ou de fazer alguma tarefa, mas logo a gente recobra aquele ânimo e precisa organizar a casa, porque no outro dia tem que trabalhar. A louça não vai se lavar sozinha. Andando, né? Ela não sai da pia sozinha, né? Eu brinco lá em casa. Falo, a roupa não anda sozinha até o tanque, a louça não se lava sozinha. E é interessante essa questão da equipe, de como a gente vai se readaptando e não percebe, né? Que com a nossa rotina também sentimos isso na minha casa, porque a gente ficava muito fora. Então é interessante essa preocupação do cardápio, o que se vai comer, quem vai fazer, porque a gente não tinha isso, né? Todo mundo comia fora, ou na escola, no caso da minha filha, e todos os outros 3 no trabalho. Né? Eu trabalhava bastante em casa, né? Também home, para lá e para cá, e
2 vezes por semana almoçava com a minha filha. Então eu pensei, não, gente, eu tô acostumada. Só que eu não Mas estava é acostumada. diferente, né? É Porque era diferente. uma outra rotina, eram 4 pessoas. Então eu comecei até a estudar, ver programa de TV, livros, e o que que eu vou fazer? Como que faz essa verdura? Porque não era da minha rotina. E isso deu oportunidade para que todo mundo em casa também aprendesse alguma coisa, e eu fui vendo, será que é dos homens querer deixar a pia em ordem? Porque o meu marido e meu filho disputam a pia em ordem. Então eu já falo, gente, que beleza, tá ótimo, nem olho para ela, deixa que eles vão disputar a pia em ordem e poder colaborar, né? E a gente ter essa, às vezes, a paciência também, né? Costumo de deixar o outro fazer do jeito dele, no Sim. tempo dele, na forma que ele faz, né? Não no nosso formato, tem tudo isso. E elogiar, né, Fernanda? Porque Reconhecer o tem isso, né? esforço da Reconhecer o esforço. pessoa, Nem né? que às Que vezes tá a gente ali. vai lá dar uma limpadinha, né? Acho que às Às vezes vezes, acontece. a primeira Mas sempre valorizar o que foi feito. Perfeito. A primeira vez que meu filho foi todo feliz fazer o macarrão, o molho e tal, esqueceu do sal. E aí a gente deu risada e falou, acontece, mas que bom que você teve essa iniciativa, da próxima vez prova antes, tá tudo bem, né? Então é de reconhecer esse esforço mesmo coletivo. E eu queria colocar assim para vocês, né, e Dani, não sei se você, mulheres te falam isso, se você já sentiu, no começo eu me cobrava muito como mulher, né, espera um pouco, gente, eu tenho que dar conta disso tudo, eu não sei fazer, eu não aprendi a cozinhar direito, eu não sei fazer isso, como que é? Não só na pandemia, mas em outros Sim. momentos me passava esse pensamento e depois a gente volta e não é bem assim. Então, será que isso está no inconsciente da mulher, de que a responsabilidade, de repente, está no subconsciente, né, da mulher, de que a responsabilidade tem que ser nossa, ou o contrário, né? Ele é uma exceção, mas talvez no subconsciente masculino de que não é dele. O que a gente pode dizer sobre isso, né? Eu vejo assim, essa questão da sobrecarga, né, a questão, a gente falou que muitas pessoas se sentiram sobrecarregadas por trabalhar em Isso. casa e ter o serviço doméstico, né? Então, tem alguns aspectos. O fato de nós ficarmos em casa, a gente suja mais a casa, né? A gente usa mais a louça, Tudo. a gente... Então, de certa forma, o fato de passar o dia inteiro fora de casa fazia com que ela permanecesse ali numa determinada inércia em relação àquilo que a gente podia agir sobre ela, né? Então, tem esse aspecto também da sobrecarga, mas... pensando na mulher especificamente, essa questão da jornada de trabalho, da dupla jornada de trabalho, ela pode ter sido intensificada e percebida agora, devido a esses contextos, né? A gente até brincou um pouco do trabalho doméstico, daquilo da divisão de tarefas, mas é algo que já vinha acontecendo com a mulher, né? Na verdade, eu enxergo assim, a mulher ela foi para o mercado de trabalho num determinado momento, né? E culturalmente, né, historicamente, esse avanço da mentalidade da família, com esse sentimento de empatia de equipe, né, que o Naoki falou, ele não alcançou isso, né? Então, isso fez com que ela se propusesse, né, a ter essa realização profissional, mas a mentalidade, né, a cultura, vamos pensar dessa forma, né, não acompanhou isso. Então, até tem um artigo na Mulher Feliz, né? Estou falando da Mulher Feliz porque é artigos para mulheres. Então, Mulher Feliz aí é a nossa grande referência para pensar em os assuntos cotidianos. E um artigo da professora Silvana Cassimiro, em que ela fala que por que vem esse sentimento de culpa, né? A mulher ela foi para o mercado de trabalho, mas a nossa geração ainda cresceu tendo avós e mães como donas de casas exemplares, né? Só que muitas delas elas não tinham essa dupla jornada, né? Então a gente quis absorver tudo isso, né? E como eu falei, a cultura, a forma com que as pessoas foram educadas, as organizações familiares, a mentalidade, né? Não só masculina, mas feminina também,
não assimilou esse processo. Então, esse é um ponto. O outro ponto vem da questão da própria natureza maternal da mulher, né? Não no sentido de maternal, de ter o filho em si, mas no sentido de cuidar, né? Então, esse cuidar, ele precisa ser um cuidar que traz felicidade, precisa ser um cuidar com sabedoria, né? Então, sem culpa. Nós precisamos saber que se nós nos propusemos, e algumas, é claro, por necessidade, né? Quando a gente fala assim, a gente se propôs, então parece que às vezes a gente não trabalha por necessidade. A gente sabe que a realidade de muitas pessoas, ela trabalha ali para sobreviver, precisa trabalhar, né? Mas que dentro da organização ali da sua rotina, ela busque ali com a família essa divisão, né? Ter ali uma conversa franca, essa divisão, e não se sinta culpada, né? Não se sinta culpada. Então, muitas vezes a cabeça feminina, ela funciona 1000 por hora, né? Ela tá fazendo uma tarefa, mas ela tá pensando em outra coisa que ela tem que fazer. E isso gera um desgaste, né? Isso gera um desgaste. Então, aquele ensinamento do mestre do viver o agora, do estar com a cabeça concentrada totalmente, né, naquilo que você está fazendo naquele momento, parece que é uma teoria, mas faz toda a diferença dentro dessa rotina que a gente tem, né? Muitas vezes nós queimamos energia, nos desgastamos mentalmente, antecipando coisas que a gente tem que fazer, né? Então, nós precisamos, assim, ter a mudança cultural, tirar o sentimento de culpa, entender que a gente está vivendo numa outra época e entender também esse nosso ímpeto de cuidar, que faz parte da nossa natureza, sim, cuidar, né? Mas olhar isso com leveza, né? Olhar isso com leveza. E a professora Silvana, ela tem uma passagem aqui bastante interessante, em que ela fala assim, se você está vivendo essa situação, tudo é modo de ver, né? Então, sinta isso como uma oportunidade de aprimoramento também. Se você sentir como uma oportunidade de aprimoramento, também fica mais leve. Agora, se sentir como obrigação, então aí tudo que traz sofrimento, né, não é bom. Não adianta querer absorver tudo, querer fazer tudo, que não vai dar conta, então traz sofrimento, traz culpa, né? Então é possível sim, terapia limpa, né? Ser uma boa profissional, ter uma leveza e saber assim, abrir mão de algumas coisas, né? Daquilo que não for essencial de repente. Tá? Maravilhoso. Gente, esse papo tá maravilhoso, mas a gente está caminhando para os momentos finais, mas a gente não pode encerrar o nosso programa sem falar para o pessoal de que práticas, né, ou indicar alguma prática, o que a gente pode fazer para então externalizar toda essa nossa capacidade frente a novos desafios ou essa adaptação, enfim, a essa oportunidade que a gente está tendo. Que prática, alguma prática da Seitonoye, alguma dica para o pessoal, o que eles podem fazer para externalizar sua capacidade, superar aí esse momento que a gente vive? A gente aprende na Seitonoye, né, que a palavra tem força criadora. Então, toda a prática recitativa, prática da meditação Shinsokan, são práticas que a gente deve, né? Recebemos essa orientação para que a gente deve colocar em prática, para que a gente discipline, né? Discipline a nossa mente, para que essa mente a gente procure vivenciar e olhar e vislumbrar os aspectos positivos dentro do lar, dentro do cônjuge, dentro dos filhos. Uma outra prática que é bastante pertinente
é o diário do relógio de sol, né? Que é o diário do elogio, que são aquelas práticas onde todo dia, no final do dia, 5, 10 minutos, a gente escreve, né, as coisas boas que aconteceram no dia. Então são práticas que a gente pode fazer no cotidiano para disciplinar a nossa mente a olhar, né, olhar o lado positivo e fazer com que essa lei, né, lei mental, que a palavra tem força criadora, atue na nossa vida, no nosso destino, de forma positiva, né? Não se deixar levar pelas imperfeições, né? O próprio mestre Masaharu Taniguchi ele nos orienta, né? Que o mundo fenomênico ele é imperfeito, né? Então cabe a nós, através dessas práticas, disciplinar a nossa mente para que a gente, através dessas práticas, treinar, né, e de forma que a gente possa bombardear, né, vamos dizer assim, o nosso subconsciente com os aspectos positivos da nossa vida, né? E pelo menos para mim, como a gente está chegando no final, uma coisa que eu sempre procuro mentalizar, né? E isso está no livro Nova Visão do Casamento, no Namoro, Casamento e Maternidade. O mestre sempre nos orienta nesse sentido. Do sagrado do lar, né? O lar como uma escola sagrada, né? Então, se a gente, através das práticas e reflexões, a gente sempre nortear, né, mentalmente, que o lar é uma escola sagrada, né? E então a gente né, não se apega tanto à toalha molhada que está na cama, né, a essas coisas, né, do dia a dia, né? Então sempre expandir essa consciência para aquilo que realmente é o sagrado, né? Eu deixaria essa mensagem. Dani? Ele falou do Diário do Relógio de Sol. Eu realmente, assim, algo que eu venho praticando mesmo com afinco e divulgando é a questão do Diário do Relógio de Sol, né? Então, de olhar realmente Deus, né, em todas as coisas, vibrar com aquilo que é cotidiano. Aqui a gente pode registrar, né? Olha, hoje minha filha arrumou a cama, né? Hoje né, ela colocou a roupa que ficava jogada no banheiro dentro do cesto, né? Que são coisinhas às vezes que vão criando atritos, né? Vão criando atritos. O mestre fala que às vezes o tom, né? O tom ríspido das palavras vão gerando atrito, e às vezes esse tom ríspido ele é a partir de coisas cotidianas pequenas, né? Na verdade. Então, colocaria 3 coisas, né? A primeira delas é o tomar cuidado com a palavra, né? Tomar cuidado com a palavra, com a forma de falar. Muitas vezes, justamente por nós termos intimidade, né, com a família, a gente acha que a gente pode tudo, né? Então tem que tomar cuidado com as palavras, ter o respeito com o outro, né? O respeito não é a falta de carinho, não é a formalidade, mas saber que é uma individualidade, é um filho de Deus que está ali dentro de você. E por último, eu comentei da visita de bênção, né? As pessoas que já receberam, que oferecem a visita de bênção, conhecem a oração que está aqui no Verdade em Orações, que é a oração para abençoar o lar, né? Então, pode ser que alguém esteja pensando, mas para eles é fácil, né? Eles conhecem a Seichonoye, eles são um casal de preletores, então tudo se torna mais simples. Sim e não, né? Porque não adianta só conhecer a Seichonoye, precisa praticar a Seichonoye. Então, se alguém está assistindo, né, está começando agora, ou mesmo quem não está começando agora, faça essa oração para abençoar o lar, né?
que as palavras que estão aqui são as palavras de contemplação da imagem verdadeira de toda a família, né? É muito lindo o que o mestre fala, somos filhos de Deus, essa casa é morada dos filhos de Deus, né? O amor de Deus preenche essa casa. Então, essa vibração dessas palavras, né, benditas, bem usadas, tem poder de transformação, né? A gente tem que acreditar nisso. Que lindo, né? Ensinamento maravilhoso, tem que praticar, né? Isso, tem que praticar. Isso aí. Gente, dava pra gente ficar aqui mais umas 3 horas, mas nós temos aqui a questão do tempo fenomênico, né? Então vamos encerrar agradecendo assim vocês de terem compartilhado a experiência, a vivência, não só trazendo a palavra, o conhecimento do ensinamento, mas a vivência de vocês aqui conosco. Então, agradeço bastante aqui essa oportunidade. Agradeço você, amiga que esteve conosco até agora. Se você gostou desse diálogo aqui, deixe seu joinha aqui no canal, que isso é importante para que mais pessoas saibam desse canal, desse programa. Compartilha com os amigos que ainda não assistiram. E se você ainda não se inscreveu no canal da Seichonoye do Brasil, não fique de fora. Se inscreva no canal, que assim que sair um programa novo, você vai ser notificado para assistir essa estreia. Então, agradeço até aqui e até a próxima sexta-feira, às 20 horas, no programa Diálogos.